Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Estúdio 016, episódio 9, e ele tá muito especial. Mas antes de eu começar, eu gostaria de agradecer aqui os nossos patrocinadores, os meus parceiros. Então, eu vou começar aqui com a Ana Mega Hair. A Ana Mega Hair que fez aqui, gente, o meu cabelo, toda a parte de coloração. Eu uso Mega Hair há 2 anos e meio e ela é especialista. Ela é especialista e, além de tudo, ela dá cursos também, tanto para Ribeirão Preto quanto para todo o Brasil. Então, se você tem interesse em comprar cabelos, enfim, se você tem interesse de conhecer mais sobre esse mundo de Mega Hair, é só entrar em contato no Instagram que está aqui na tela. A Ana Mega Hair, ela é especialista há mais de 20 anos. Então, gente, fica aí, anota já essa dica que eu estou deixando para vocês. Outra parceira maravilhosa é que o verão chegou até um pouco mais cedo para mim. Por quê? A Lindas by Lari Bronze tem as melhores técnicas de bronzeamento. É isso mesmo. Vou deixar aqui o arroba da Larissa para vocês, mais o contato, agende a sua avaliação, fique ainda mais linda com a Lindas by Lari Bronze. Bom, então vamos dar início aqui no nosso episódio de hoje. Nosso episódio de hoje que vai receber ela, que é fisioterapeuta, doula, é isso mesmo, Rafaela Isidoro. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, Aline. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, nós temos muitas dúvidas aqui. Nós queremos saber tudo aqui sobre a sua carreira, né? Você iniciou como? Na fisioterapia, e depois foi se especializar para ser doula. Conta um pouco da sua história pra gente. Eu iniciei primeiro na fisioterapia, então eu fiz a minha graduação e hoje atuo com mulheres na área da fisioterapia. E a doulagem chegou na minha vida através da minha gestação e do meu parto. Então, quando eu engravidei, tive meu filho, que eu fui descobrir esse universo, me apaixonei e desde então tenho atuado como doula também. Nossa, e me conta aí um pouco dessa experiência como doula. O que uma doula faz? A doula, quem é a doula, né? Muitas pessoas ainda não conhecem muito. Ficou até mais conhecido por conta da influência, das influenciadoras. Mas a doula é a profissional, né, da área da saúde que trabalha com as gestantes. Então, ela não faz a parte clínica. O papel da doula é trazer suporte emocional, suporte físico, mas não farmacológico, e principalmente suporte informativo. Então, nós acompanhamos essas gestantes, esses casais, né, durante ainda a gestação. Quando ela entra em trabalho de parto, nós fazemos o acompanhamento no dia do trabalho de parto. Então, deu entrada na maternidade, a gente fica o tempo todo até o nascimento do bebê. E aí, depois nós fazemos também encontros no pós-parto, que é no momento do puerpério, onde essa mulher também precisa desse cuidado. E, Rafa, assim, a gente vê muitas artistas, né? Muitas pessoas, às vezes, a gente sente que ter uma doula é uma coisa muito distante, é muito difícil. É complicado, é muito inacessível, é caro. Gente, pelo contrário. Na verdade, eu falo que toda mulher deveria ter uma doula, porque é muito importante. Eu vi a importância depois da minha gestação, depois do parto do meu filho. Então, é claro que tem doulas igual médicos, né? Que cobram X e X. Então, é de cada pessoa realmente. Mas tem muitas doulas que trabalham de forma voluntária. Tem muitas pessoas, eu até tenho uma amiga que fez uma formação comigo na doulagem, que é enfermeira, que ela não estava nem atuando como doula, não era nem a intenção dela, mas ela queria fazer essa formação para ela poder ajudar as mulheres no trabalho de parto, na maternidade onde ela trabalha. Então, assim, é muito mais acessível do que as pessoas podem imaginar. E dentro da sua experiência, como que funciona? Porque, assim, muitas mulheres, elas sonham com o parto natural, sonham com o parto normal e muitas das vezes isso não acontece, não é verdade? O que eu sempre falo para toda gestante, né, quando elas chegam até mim, é que o nosso papel como mulher, como mãe, é se preparar.
Então, buscar informação, ter essa preparação e não falando financeiramente, mas informação a gente tem hoje muito acesso, né? Mas é se preparar e realmente fazer o possível para ter o parto ali desejado, o parto normal, né? A via de nascimento, o parto vaginal, é a melhor opção para a mulher e para o bebê. Mas entender que o desfecho final a gente não sabe como vai ser. Porque a cesariana está aí também e salva vidas. Então, a gente tem que se preparar, esse é o nosso papel, e entender que lá no final nós podemos fazer de tudo, mas como vai acontecer? O final a gente não tem como dizer ou prever, né? Que é uma caixinha de surpresas mesmo. Às vezes pode ter alguma intercorrência e precisar ir para uma cesariana, ou às vezes tem mulheres que falam, não, esse é o meu limite, eu não consigo mais e tudo bem. Então, é entender que nosso papel é buscar informação e é se preparar. Você falou que você não teve uma boa experiência durante a sua gestação, durante o seu parto. Você poderia compartilhar? Posso, claro. Durante a minha gestação, a gestação foi super tranquila, na verdade. Mas no momento do parto, quando eu entrei em trabalho de parto, que seria um parto normal, devido a algumas pressões ali, até mesmo da equipe, eu acabei indo para uma cesariana desnecessária, né? Hoje eu entendo que foi uma cesariana desnecessária. Mas não foi só esse o problema. O problema foi, falaram dessa forma, gente, olha, eu vou para o meu esposo, que estava ali comigo me acompanhando. E, gente, primeiro filho, a gente fica totalmente perdido, vai para o hospital, volta para casa, aquela coisa, né? Ainda não tá na hora, e foi tudo isso que aconteceu comigo. Mas quando chegou o momento, não, vamos para cesariana, você precisa ir, eu fui para cesariana. Falaram para o meu esposo, a gente vai subir para o centro cirúrgico, daqui 5 minutos a gente volta para te buscar, porque a gente vai preparar a Rafaela. Quando me levaram para o centro cirúrgico, apareceu uma cesariana de emergência, e aí me colocaram, estava na cadeira de roda, já tendo muitas contrações, me colocaram numa salinha ali separada, sentada sozinha no escuro, e foram fazer essa outra cesariana e ninguém foi avisar o meu esposo que eu estava lá. Então, isso passou 40 minutos, 50 minutos, ele pedindo informação, ninguém sabia de mim. E ele falou, gente, aconteceu alguma coisa com a Rafaela e com meu filho? Porque falaram que vinha me buscar em 5 minutos. Já passou quase 1 hora, ninguém veio me dar satisfação. E ele lá desesperado, eu lá morrendo de dor numa sala sozinha, sem saber o que eu fazia, porque eu estava sentada naquela cadeira de roda, né? Se eu podia levantar, se eu podia andar, o que eu fazia. As contrações estavam a cada 3 minutos. Então, já estava numa fase mais avançada ali do parto. Então, assim, a experiência não foi boa. A hora que eu fui para cesariana, eu passei muito mal. O pós-parto até foi mais tranquilo, mas esse momento todo, essa turbulência toda foi bem difícil. Nossa, então foi uma experiência bem ruim, assim. Foi. Traumática até. Sim. E falando em traumas, você não ter um acompanhamento pode te causar até outros, assim, se você tem um planejamento familiar. A mulher pode querer não ter mais filhos. Exatamente. Eu sempre falo que a experiência do parto é única. Independente se a mulher já teve 1, 2, 3 ou mais filhos. Cada experiência é única, cada gestação é única. E a experiência do parto pode sim mudar toda uma história, uma família. Então, uma mulher, às vezes, que não tem nenhum filho, pensa, eu vou ter 3, 4 filhos, é o meu sonho. Se ela não tem uma experiência boa, positiva no parto dela, né? Se ela sofre alguma violência, enfim, muitas coisas que podem acontecer, ela pode ter o filho e falar, Deus que me livre, eu não quero mais ter filho. Porque eu conheço muitas mulheres que passaram por isso. Eu queria ter 2, 3, mas parei no 1. Minha experiência foi muito ruim, meu parto foi muito traumático. Então, a experiência do parto muda, assim, toda uma geração e toda uma história. Por isso que é importante realmente buscar essa informação, né? Estar preparada para esse momento. Te falo por experiência própria, tive 3 gestações, uma diferente da outra, tive experiência de parto particular, parto no convênio, parto pelo SUS, ou seja, conheci boa parte aí e vou confessar para você que o SUS ele me surpreendeu, né? Tive meu último filho no hospital da UNAERP. E eu achei que tudo é muito humanizado, assim, as coisas, tudo bem, a minha filha tem 16 anos, mas as coisas mudaram muito, não é? Sim, graças a Deus as coisas melhoraram bastante, mas às vezes as pessoas acham, o SUS é claro que tem, né, a gente tem muitas lutas, muitas barreiras ainda para enfrentar. Mas tem muitas pessoas que realmente, depois que faz tenho convênio, mas tive meu bebê no SUS, falam positivamente, porque tem muita equipe boa preparada no SUS também. Então, não é porque, é SUS, eu vou... vai acontecer alguma coisa comigo, ou vai ter um descaso acontecendo. Não, é muito do profissional que atende, né? Da pessoa que está lá no plantão.
Eu acompanhei partos também com as gestantes, com equipes contratadas, pelo convênio, pelo SUS. E eu te confesso que os partos mais lindos que eu assisti foram pelo SUS. Então, assim, a gente tem que quebrar um pouco essa ideia de que, não quero ter o bebê no SUS, porque o SUS vai ser péssimo, né? É o que eu falei, vai depender da escolha, da maternidade, dos profissionais que estarão lá naquele dia. Suas experiências com os partos, eu quero saber. Qual foi o parto mais longo que você falou, nossa, cheguei quase ali no meu limite? Olha, o parto mais longo foi até de uma moça que nós somos amigas hoje, né? Nós ficamos 25 horas no hospital. Então, assim, ela entrou em trabalho de parto com 36 semanas. O bebê ainda estava muito alto, até esse bebê descer, para realmente ali o parto acontecer. Ela conseguiu dar o parto normal, mas nós ficamos 25 horas no hospital. Então, 25 horas sem dormir, sem tomar um banho, só acompanhando, vivendo aquele momento. Foi o parto mais longo que eu acompanhei, mas foi muito lindo e gratificante. Eu imagino. E ela se tornou sua amiga, então você está acompanhando aí o crescimento. Sim, aniversário de um aninho, participei, acompanho o desenvolvimento da criança, é muito gostoso. Eu falo que tem seus privilégios ser doula, né? Acompanho toda aquela... Além de acompanhar o momento mais especial da vida daquela família, que é o nascimento daquele bebê, ainda acompanho ali toda a infância praticamente, né? Sempre tem contato. A doula... uma vez doula, sempre doula. Então, não é porque o bebê nasceu que a gente corta o vínculo. Por isso que eu falo que a doula é uma pessoa que se torna muito íntima da gestante, daquela família. Porque uma vez doula, vai ser sempre doula. Eu acompanho essas famílias aí para todo sempre. Nossa. E outra pergunta, assim, doula, da onde que surgiu? Assim, você sabe explicar pra gente da onde que surgiu? Como que inventaram, vamos pôr aí? Na verdade, se a gente parar para pensar antigamente, bem lá atrás, como que eram os partos? Sempre tinha uma doula, mas não tinha essa palavra. Mas os partos eram dentro de casa, com as mulheres da rede de apoio, a mãe, a parteira, a tia. E a hora que o bebê nascia, naquele parto em casa, aí o marido vinha, os homens vinham, né? Então, era um ambiente totalmente feminino, onde mulheres se apoiavam, tinha ali a parteira fazendo parto. E aí foi evoluindo as coisas, foi trazendo, né, o parto para dentro dos hospitais, ali das maternidades, que é muito bom também a gente ter esse preparo. Mas a doula sempre existiu. A palavra doula significa mulher que serve. Então, o nosso papel como doula é realmente servir aquela gestante, oferecendo o nosso melhor para ela, fazendo com que ela entenda que ela é a protagonista do parto dela. Então, que ela tem, sim, poder de escolhas. E é essa nossa, assim, a nossa maior arma para trazer essa informação para essas mulheres. E, assim, você acompanha, então, essas mulheres durante a gestação, né? Durante o parto e um pouco aí do puerpério. Sim. A fase mais difícil da mulher, qual seria, assim? Muitas vezes, e por experiência, assim, de ouvir delas, a gente acha que o momento mais difícil é a gestação ou o parto, mas muitas vezes é o puerpério. Que é nesse puerpério imediato, né? Que acontece ali do 1º ao 10º dia, onde a mulher, ela tá passando por muitas mudanças fisiológicas, hormonais, tem privação de sono, tem um bebê, tem a amamentação, que a amamentação é uma coisa que a gente precisa conversar, que não é fácil e não é mil maravilhas para todas as mulheres. Tem muitas mulheres que têm dificuldade na amamentação e fora tudo isso que acontece. Então, assim, muitas relatam que um dos momentos mais difíceis é o puerpério, mas para outras não, fala nem sentir. Não sentir o baby blues, que é esse momento de puerpério dos 10 primeiros dias, onde a mulher fica mais com sentimentos mais aflorados, passa por alguns momentos ali. Então, tem mulheres que sentem muito e tem mulheres que falam, passei e nem percebi. Algo que vai auxiliar muito é a rede de apoio. Então, ter uma rede de apoio bem estruturada nessa fase de pós-parto faz muita diferença. É essencial, né? Essencial. E também cada gestante, cada gestação é única. Sim. E você não ficar ouvindo histórias, não é? Ouvindo histórias uma das outras e juntando, eu acho que isso atrapalha muito, não atrapalha? Atrapalha. A gente, às vezes, trazer o trauma de outra pessoa para nós. E é assim, sempre acontece, gente. Nós que somos mães, a gente pode relatar isso. Mas quando a gente está grávida, sempre as pessoas chegam até nós para contar as histórias tristes, né? Ai, bebê da fulana morreu, ai, porque demorou muito, ai, porque... Então, a gente sempre
já vivencia isso muito no nosso dia a dia, à nossa volta, e não é nem por maldade das pessoas, né? Mas parece que atrai isso. Então, a gente entender que a experiência da outra pessoa não é a nossa experiência é a primeira parte. E mesmo a minha experiência anterior não vai ser a minha experiência de agora. Então, isso é muito importante. Você falou sobre isso, né? Sobre trazer isso para si. Tem uma gestante que eu acompanhei, que eu sempre falo da história dela, porque ela já me seguia antes de engravidar, porque ela falou, quando eu engravidar, a Rafa vai ser minha doula. E a mãe dela não era a favor do parto normal, porque a mãe dela sofreu muito nos partos que ela teve. Então, quando ela falava que queria um parto normal, a mãe dela falava, meu Deus, não é bom, você sabe que eu passei, né? Então, ela transferia aquilo para a filha. E aí, quando ela me contratou, né, ela fez uma oficina de parto comigo, nesse dia o marido estava viajando e ela levou quem? A mãe, para ir participar dessa oficina, que não me conhecia. E a mãe dela até comentou, nossa, eu fui pensando assim, o que eu vou fazer lá? Mas eu vou acompanhar minha filha, né? E aí, quando a mãe dela foi, a gente fez toda a parte de preparação ali da oficina de parto, a hora que finalizou a oficina, a mãe dela veio me chamar e falou, Rafa, eu virei a sua fã. Eu tinha uma visão completamente diferente, por aquilo que eu vivenciei, então eu não imaginava que a minha filha pudesse ter uma experiência diferente, que ela pode ter mais informação, que ela pode vivenciar uma história diferente da minha. E aí, quando ela entrou em trabalho de parto, foi um parto lindo, a experiência dela foi linda. Então, a história dela mudou todo o trauma daquela família. Então, assim, foi muito importante, foi algo que me marcou muito, porque eu confesso que eu senti um peso na hora que eu falei, gente, a mãe dela passou por tudo isso, e agora eu sou a doula dela, e eu trazer a informação para ela, e realmente estar ali no momento do parto, e esperar que realmente seja uma coisa linda que ela vai vivenciar, uma experiência única, é uma responsabilidade. E realmente foi lindo, mudou toda a história da família dela, da mãe dela. Então, é algo que eu sempre trago e sempre comento com as outras meninas. É gratificante. É muito gratificante. Eu gostaria de saber quando foi o seu primeiro parto? Quando foi? Foi foi numa virada de ano, na verdade foi no dia 2 de janeiro. Foi quase assim, ela começou a ter as contrações bem na virada de ano. Eu falei, pronto, meu primeiro parto eu vou passar lá no hospital já, né? Na virada de ano, aquela coisa toda. Que foi até dessa gestante que eu fiquei 25 horas com ela em trabalho de parto. Uau! Então você já começou já comecei com tudo. Uma Uma gestante com 36 semanas, então foi a experiência mesmo, para eu já dar início de uma forma assim, né? Uau! Uau! Nossa! E, assim, as mães, elas te procuram com muitas dúvidas. Como são esses encontros? Como funciona o seu trabalho? Geralmente, eu sempre acompanho durante a gestação toda, né? Uhum. Elas sempre me perguntam, Rafa, qual que é o melhor momento para se contratar uma doula? Eu sempre recebo essa pergunta no meu Instagram. Não necessariamente eu, mas uma doula, né? Não tem uma idade gestacional certa. Tem que contratar com 12 semanas, com 20, com 30. Mas eu sempre falo que o quanto antes você contratar a sua doula é melhor. Porque é o que eu falei, a gente cria uma conexão, a gente cria um vínculo. Eu faço através de encontros, eu tenho a parte que eu faço a educação perinatal online para as gestantes que não são de Ribeirão, que eu não vou acompanhar o parto, né? Então, a gente faz todo esse processo na gestação de trazer essa informação. Mas as gestantes que são daqui de Ribeirão ou moram aqui pertinho, eu sempre priorizo fazer esses encontros online, presencial. Uhum. Então, geralmente são 3, 4 encontros, 5, que seja durante a gestação. Eu sempre priorizo que seja presencialmente para a gente ter esse olho no olho, gerar essa conexão. Ou é lá na clínica, ou eu vou até a casa da gestante. Geralmente esses encontros duram em torno de 1h30, 2 horas. Então, a gente sempre tem esse encontro online para a gente criar realmente essa conexão. Porque eu falo que a gestante, ela precisa sim escolher quem vai ser a doula dela. Porque a doula é alguém que vai estar no momento mais importante da vida dela. Então, ela tem que ter uma conexão, ela tem que ter um vínculo com essa doula. Imagina chegar uma pessoa lá que você às vezes não conhece, não sabe quem é. E você fala, nossa, se sentir desconfortável. Então, não é. O papel da doula é trazer o máximo possível de conforto para esse momento. Então, por isso que é importante esse vínculo que a gestante cria com a sua doula ainda na gestação. Sim. Então, o quanto antes essa mulher contratar essa doula e já criar essa conexão é importante. Porque aí você consegue, com esse acompanhamento, deixar a gestante mais tranquila. Sim, né? exatamente. E ela pode contratar antes também. Tipo, eu pretendo engravidar, vamos supor. Eu posso contratar até antes.
Pode. Geralmente, elas esperam, né, engravidar, realmente ter ali, engravidei, agora eu tenho a minha doula, vou fazer um contrato com ela. Mas tem muitas que já procuram, Rafa, olha, já estou tentando engravidar, já me fala como que é o seu trabalho. A gente já tem, e já começa a ter essa conexão antes mesmo da gestação, antes de estar gestando, né? Então, já começa a me acompanhar, a gente já começa a conversar, e aí, quando engravida, fala, Rafa, tô pronta, vamos lá. E aí começa oficialmente esse acompanhamento. E as redes sociais é legal que você vai colocando, alimentando e vai trazendo essas informações para essas futuras mamães, né? Sim, lá no meu Instagram profissional, né, que eu utilizo para essa parte de doulagem, mais voltado para as gestantes, eu sempre coloco muitas dicas, muitas informações, porque é o que eu falei. Independente de se ter ou não uma doula no momento do seu parto, te acompanhando, ter informação é essencial. É algo que é indispensável hoje em dia. Precisa. Sim, é indispensável. E a Rafa, gente, a Rafa, ela tem uma clínica, a Clínica Lise. A Clínica Lise, que ela é voltada totalmente para a saúde feminina, não é? Sim. Lá na Clínica Lise não é só para gestantes, é para todas as mulheres em todas as suas fases. Temos a parte de pilates, fisioterapia pélvica, tem a Ju, que é a nutricionista lá da clínica também. Então, quando eu iniciei com a Clínica Lise, a minha ideia é realmente fazer um espaço voltado à saúde feminina, ao cuidado feminino, onde a mulher possa chegar lá na clínica para fazer o pilates e ter contato e experiência com outras mulheres, né? Porque lá, Rafa, mas você não atende homem nunca lá? Quando é o casal e eles fecham o horário do pilates somente para eles, aí eu atendo. Então, ainda assim, a mulher vai se sentir confortável porque vai estar só ela e o marido dela naquele momento. Mas em outros casos, não, é só mulheres mesmo. Então, Rafa, eu quero começar o pilates lá com você. Sempre, se tiver alguma outra pessoa, vai ser uma outra mulher com você. Então, eu tento sempre encaixar gestantes com outras gestantes, mulheres na melhor idade com outras, para ter realmente essa conexão, né? Para ser um ambiente bem feminino e acolhedor. Bom, eu conheço muito bem a clínica é maravilhosa, muito bem localizada e eu sou pilateira lá. Confesso para você que o diferencial é ter essa turma reduzida, né? Você trabalha no máximo com... Três. Por horário no Pilates. Por horário no Pilates. E o Pilates, ele é maravilhoso. Porque, pensa bem, você pode ter, né? A Rafa como doula, depois você pode fazer Pilates, né? Também. Gestantes devem fazer, com certeza. Essa criativa, sim. E depois pode vir a ter uma diástase ou algo assim, pode acontecer, né? Pode, é bom sempre a gente se preparar antes, né? Eu sempre falo, não vamos esperar acontecer para se cuidar. Claro que a gente consegue ainda cuidar ali depois. Mas o quanto antes a gente já começar essa preparação, mesmo antes de estar gestante, na verdade, é muito importante. Faz toda a diferença na gestação, no parto, até fisioterapia pélvica. Muitas mulheres falam, Rafa, eu não vou fazer porque eu quero cesariana, não quero parto normal. Mas a fisioterapia pélvica não é independente da via de nascimento, porque a fisioterapia pélvica vai trabalhar para que essa mulher tenha uma gestação melhor. Então, as mudanças hormonais, fisiológicas que acontecem são na gestação. Então, independente do final, se vai ser parto normal ou cesariana, ela vai passar por essas mudanças, por isso que é importante. E no pós-parto também é independente da via de nascimento. Se for parto vaginal ou cesariana, ela vai passar pelos mesmos fatores, né? Então, é importante, sim, ter esse cuidado. Você comentou sobre, né, depois continuar o cuidado após ali o nascimento do bebê. Tem gestantes que eu acompanhei na gestação e aí o bebê nasceu, a médica já liberou, ela já voltou para o Pilates e levou o bebezinho junto. Até hoje ela faz com o filhinho dela, é muito gostoso. Então, é isso que eu queria ali para a Clínica Lise, um ambiente acolhedor, onde tem mulheres que levam os seus filhos e fazem ali ao momento delas, mas elas levam o bebê junto e fica ali com elas, não tem problema nenhum. E sempre foi essa a minha ideia. Nossa, que incrível! É um diferencial, porque acolhe verdadeiramente a mãe e o bebê, né? É um momento assim, às vezes a gente deixa de fazer tantas coisas porque tá com um bebezinho pequenininho. E ali é uma aula de 40, 50 minutos, 50. né? 50 minutos ali, passa tão rapidinho, eu acho que o bebê fica olhando, assistindo a mãe, né? Às vezes elas param para amamentar, então elas bem têm humanizado. essa liberdade mesmo de
tô fazendo, pega o bebê no colo, vamos fazer exercício com o bebê junto. Ah, precisa amamentar, faz a amamentação. Então, elas têm essa liberdade realmente ali nesse espaço. Nossa, e o Pilates, ele é incrível. Assim, a gente consegue trabalhar todos os músculos do nosso corpo. A mobilidade, eu descobri que eu era uma pessoa toda travada, emperrada, gente. Eu era uma pessoa, assim, ainda tô, lógico, fiz algumas aulas, mas a gente vai perdendo muito a nossa mobilidade conforme vai passando a idade. Eu que já sou uma mulher aí de quase 40 anos, então eu tô me preocupando muito com a minha saúde, porque eu quero ter qualidade de vida. É muito bom a gente poder, assim, pensar que lá na frente, você trabalhando o teu corpo, você vai conseguir sentar, levantar, ter disposição para fazer uma viagem, passear, e as coisas também do dia a dia, não é? Às vezes vestir uma roupa é um desafio para as pessoas, né? E se manter ativa é muito importante, né? A gente precisa fazer atividade física para o nosso condicionamento. Não é nem só visando, eu quero para ter o corpo X ou o corpo tal. Mas é para nossa saúde, é muito importante. Então, tem mulheres que chegam lá e falam, Rafa, não estava parada fazendo nada, comecei a sentir dores. E começam a fazer o Pilates e começam a ver essa mudança no seu dia a dia, na sua rotina. Tinha uma paciente que ela chegou para o Pilates porque ela sentia muita dor na lombar. Então, ela falou, Rafa, eu quero fazer porque eu sinto muita dor. E começou a fazer, mas é um processo e a gente tem que respeitar o processo, né? E aí, com o passar do tempo, eu perguntei, e a dor na lombar, como que ela tá lá? Rafa do céu, eu nem lembrava que eu já tive dor na lombar. Nossa, eu nem lembrava que eu te procurei por conta dessa dor. Eu não tenho mais essa dor. Então, é algo que tem que ser uma constância mesmo. Não é algo milagroso. Eu vou lá no Pilates e vou sair de lá 100%. É uma constância. A gente vai trabalhando esse desenvolvimento aula após aula. Mas é muito gostoso e gratificante quando a gente vê esses resultados. É muito gostoso mesmo. E lá você também aplica a parte de drenagem, não é? Faço também essa parte de terapia manual, massagem relaxante, drenagem, principalmente para gestantes, né? Que na gestação tem esse edema gestacional que acaba acontecendo, as gestantes ficam com as pernas, os pés mais inchadinhos, então eu trabalho também com essa parte. Tanto na gestação e no pós-parto também, com aplicação de taping, laser, eu faço essa parte. Nossa, muito legal. Você, Rafa, e você começou a movimentar aí as suas redes sociais, falar bastante sobre o seu trabalho. E eu gostaria de saber, assim, porque uma coisa acaba puxando a outra, né? E aí acabou que você movimentando as suas redes sociais, falando sobre a doulagem, falando sobre Pilates, né? Abrindo aí a sua clínica que tá, assim, maravilhosa. E realmente, gente, eu convido você, mulher, a estar conhecendo o espaço, que é um espaço realmente onde a gente se sente bem. Você pode ir tranquila, que você vai se sentir confortável, livre, né? É uma coisa assim de liberdade, porque você sabe que só vai encontrar mulheres lá. E tá todo mundo em busca do mesmo objetivo, né? De saúde e bem-estar, né? E aí você começou a aparecer mais aí nas redes sociais e também faz um trabalho de influenciadora digital. É isso? Comecei. Então, eu falo que eu tô num processo ainda, né? As pessoas sempre me falavam que eu influenciava muito, porque eu sempre gostei de dar muita dica, de compartilhar muitas coisas, até por conta do meu trabalho. E quando surgiu a oportunidade de realmente fazer disso um trabalho também, porque ser influenciadora é um trabalho, eu falei, legal, porque é algo que vai agregar para minha vida e vai agregar também para o meu trabalho. Então, a princípio, eu pensei, bom, que as pessoas vão me conhecerem mais, vão conhecer mais o meu trabalho. E eu fui me apaixonando tanto, né, que eu posto muito também do meu dia a dia, da minha rotina, do meu filho, que as pessoas amam ver criança, né, gente? Ele é uma gracinha, ele não pode ver o celular também que ele quer aparecer. Então, eu comecei a ir para esse universo e também tenho me encontrado, gostado muito, conhecido pessoas muito incríveis
né? Conheci ela através de um trabalho que a gente fez ali de uma... Foi Escape Game. Escape Game, É, isso. aquele dia foi sensacional. Muito gostoso. Muito bom. Então, a gente e a gente conhece consegue muita ter gente. lazer também dentro da influência digital, né? Porque a gente fica sabendo de muitas novidades, é bem gostoso a gente tá trabalhando dentro dessa área também. E uma coisa sempre puxa a outra. Eu falo tanto também para o nosso profissional, enfim, uma coisa envolve a outra. Eu tenho observado lá nas suas redes sociais e eu acredito que muitas mulheres elas estão ali te seguindo e têm identificado que você tem cuidado e se olhado, né? Assim, mais e cuidado da sua saúde e bem-estar. Você postou uma foto esses dias. Ontem a gente teve uma conversa aqui e eu esqueci de comentar sobre isso. Sabe quando estava na ponta da língua? Eu falei, gente, como que eu não falei sobre isso com ela? Mas hoje a gente está tendo a oportunidade de falar. Você postou um antes e depois, aonde você teve uma mudança, assim, o teu corpo mudou muito, né? Você tá aí com uma meta e tá postando isso e compartilhando tudo isso, junto com a atividade física, reeducação alimentar, tem todo um processo aí. Fala um pouco pra gente. Exatamente. Eu acho que nós, mulheres, a gente passa por muitas fases, né? Ali depois da gestação, do parto, nascimento do nosso filho, a gente meio que... O nosso olhar é todo para a criança, né? Voltado todo para o nosso filho, para o desenvolvimento e o crescimento. Então, a gente acaba muitas vezes se perdendo um pouquinho. A gente não olha tanto para nós. E aí, quando a gente chega nessa fase de se redescobrir, de saber que a gente pode ser mulher e pode ser mãe também, que a gente também pode se cuidar e não vai deixar de cuidar do nosso filho, é muito legal quando a gente se descobre dessa forma, né? Eu sempre fui uma pessoa que fazia muitas metas. Quero perder tantos quilos até tal data, porque teria algum evento. Mas aí quando eu conseguia, mas quando eu chegava nessa meta, eu parava e voltava e retrocedia. E aí, esse ano eu decidi que eu ia mudar o meu estilo de vida, até para influenciar outras mulheres pelo meu trabalho mesmo. Eu trabalho com a área da saúde, né? Então, eu quero realmente mostrar o quanto isso é importante. E eu falei, não, eu quero mudar o meu estilo de vida. Não quero pôr meta de perder tantos quilos, porque isso não é importante. Eu quero mudar. E aí, comecei acompanhamento nutricional, comecei a realmente me dedicar mais na atividade física, fazendo musculação, pilates, comecei a correr também, gente, estou amando, corrida é maravilhoso. E aí, quando eu fui observar realmente o meu antes e depois, eu não tinha visto até postar aquela foto. Falei, deixa eu pegar uma foto ali da metade do ano e uma de agora para eu ver como que eu mudei. Porque a nutricionista sempre nas avaliações falava, Rafa, você tá excelente, você tá perdendo gordura, você tá ganhando massa magra, é isso que a gente quer, um emagrecimento saudável, né? Não emagrecer a todo custo. E aí, quando eu fui pegar uma foto de um tempo atrás, de pouco tempo atrás, de 5 meses, para como eu estou hoje, falei, meu Deus, como que eu mudei? E como é bom quando a gente vê esse resultado, né? Mudei com saúde. Eu me reeduquei. Então, assim, está sendo incrível, estou amando. Não é algo mais que uma meta passageira, mas é uma mudança de vida, de hábito mesmo. E é tão importante a gente ter essa mudança de hábitos, porque assim, eu também estou no processo. Então, para poder passar por todo esse processo, eu comecei a acompanhar várias rotinas de várias pessoas. Então, a importância de você compartilhar nas suas redes sociais, sabe, dar aquele estímulo ainda maior para aquela mulher que está buscando ali, porque muitas vezes a gente pensa que não é possível, né? Tipo, a gente começa, para, enfim, e você fazer esse trabalho de estar mostrando e estar compartilhando a tua rotina, né, de autocuidado, porque você cuida de todo mundo, né? Injusto você não cuidar de você. Agora eu preciso cuidar de mim também, estou cuidando. É isso mesmo, né? E também aí com isso acabam chegando e aparecendo também parceiros, né? Pessoas ali que vão aparecendo conforme que nem eu falei, né? Eu tenho uma parceria, né, com a Rafa lá na Clínica Lise. Fiz uma parceria recentemente com a academia que eu falei, gente, eu preciso treinar com a Pano Bianco. Isso, chegam parcerias de suplementação, enfim, vamos chegando os parceiros, né? Isso é muito gostoso, muito gostoso. Eu vi que você tem a parceria de moda fitness também, assim, é bem legal, não é?
Sim, eu fiz com a Rafa, né? A Aham. Rafaela Moda Fitness. Ai, Gente, ela é roupas maravilhosa. incríveis, viu? Vocês têm que ir lá ver. Ela é muito maravilhosa. Eu não fui ainda na loja dela, mas eu já tô sabendo que É maravilhosa. é. E é legal isso porque a gente, como influenciadora, né, fazendo isso do nosso trabalho, a gente vai divulgar aquilo que a gente vive, a nossa rotina. Não adianta eu pegar algo para divulgar se não é o que eu vivo, se não faz sentido para mim. Então, realmente, tudo que nós, acredito você também, tudo que a gente divulga, tudo que as parcerias que a gente fecha, é porque faz sentido pra gente. Então, sempre quando a gente fala sobre alguém, fala sobre algum parceiro, é porque a gente utiliza aquilo, a gente aprova aquilo. Então, as pessoas, elas sentem essa conexão com a gente por esse motivo, por mostrar que a gente está fazendo algo que é a nossa realidade. Não é algo que a gente fala só por, vou fazer isso pelo, às vezes, valor que vai ter. Não é o nosso caso. Então, é muito legal isso. As pessoas veem realmente isso, né? É. E as mulheres se inspiram em você e acabam, assim, vendo no seu dia a dia e elas querem saber mais sobre as dicas que você dá. Aquilo que você fala, gente, isso é bom. Os seguidores, eles vão acabar indo atrás ou pesquisando, buscando de alguma forma. Vai surgir aquele interesse, né? Sim, exatamente. O público, ele é bem assim, ele começa a ficar curioso, né? Olha ali, nossa, olha a mudança dela, olha como... O que ela tá fazendo? Ela tá fazendo pilates, ó. É importante. Importante, né? Bom, a gente falou aqui bastante sobre um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo que essa mulher maravilhosa faz para te acompanhar nas suas redes sociais. Porque eu sei que você separou. E isso é maravilhoso, né? Eu separei, até por conta da área profissional. Então, eu tenho o Instagram da clínica, porque tem a Nutri também lá na clínica. Tenho o Instagram, o meu profissional, onde eu falo sobre parte de fisioterapia e da doulagem. E tenho o meu Instagram, que eu falo mais sobre a minha vida pessoal, que é onde eu faço as partes das parcerias de influencer, né? Então, eu decidi separar, porque às vezes a gestante que está procurando uma profissional, uma doula, às vezes ela quer algo bem específico. E aí, se eu ficasse misturando muito, falar do meu dia a dia, colocando muita coisa, as informações iam se perder. Então, no meu Instagram, onde eu falo sobre a doulagem e a fisioterapia, é algo mais educativo, onde eu levo informação, falo sobre plano de parto, como montar. Então, eu decidi fazer essa separação para que fique mais fácil para as pessoas que chegam até mim. É claro que, em uma grande maioria, as mulheres seguem todos, né? Eu sigo a Rafa pessoal, porque eu quero ver ela ali, as dicas que ela vai dar. Eu sigo a Rafa profissional, eu sigo a clínica da Rafa, porque eu quero ver como está acontecendo. Então, é muito gostoso. E me passa, então, para quem quer acompanhar aí o Instagram de doulagem. Da doula, é @rafaelaisidoro.fisio.doula. Perfeito. E o seu da clínica? Da clínica é @clínica Lizzie Saúde Feminina. Lizzie com 2 Es. Certo. E o seu de influenciadora? É Rafa então 2 As no final, .isidoro com Z. Ô, Rafa, e como influenciadora, você já participou de bastante ação, assim, porque eu falo assim, tem muitas inaugurações, né? Eu participo de algumas... em algumas eu sei que a gente participou juntas, mas eu não tinha se encontrado com você. Ou eu cheguei antes, ou depois, enfim. Que eu sou dessas, né? Mas... e aí a gente se encontrou e acabou participando aquele dia no Escape Game. Mas você faz a divulgação de modo geral, tem eventos em Ribeirão, lá Sim. O pessoal vai acompanhar, vai ver muita coisa legal, né? Geralmente eventos, restaurantes, parte de moda também, coisas que realmente fazem sentido ali pro meu dia a dia. Perfeito. E teu filhinho tá lá. Sempre junto. Sempre Tem junto. muitos eventos que ele ama participar, né? Circo, teatro, ele sempre vai junto e apaixonado. Eu imagino. Com quantos aninhos ele tá? 3 anos. 13,5. 13,5. Nossa. Vai ter outros filhos? Pretendo ter mais um. Já tenho até a minha doula. Tá? Uau! Tá vendo, gente? Uma mulher que entende e, assim... esse apoio, ele é essencial mesmo. Eu não vou ter mais filhos, né? Não sei, eu acho que não. Então, assim, mas se um dia eu tiver, você vai ser minha doula, viu? Muito obrigada. E eu falo que
eu vou ter mais um, né? Não sei se vai ser menino ou menina, mas gostaria muito também de ter uma menina. O meu chá revelação foi deu errado. Deu Mentira! menina, deu uma menina, a fumacinha rosa e tudo mais no sexagem fetal, que é, assim, quase impossível, né, de dar errado. E aí eu lembro que eu ganhei muita coisinha rosa, da Beatriz, que se chamaria Beatriz. Mas o incrível é que desde criança eu sempre quis ter um menino. E eu escolhi o nome Eric desde que eu era criança. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu já tinha esse nome. Quando eu tivesse um filho, se chamaria Eric. E aí no chá revelação eu tinha dado que era menina, fumacinha rosa, ganhei coisa rosa. E quando eu fui fazendo as ultrações e a médica falou que era menino, falei, como assim, gente? Fiquei meio confusa, mas fiquei muito feliz porque eu sempre quis ter o Eric. Eu tenho o Eric hoje, né? Mas aconteceu isso comigo. Caramba! Eu passei por isso. Caramba, que história! Então, estamos aí na torcida para que venha uma menina, a Bia. A Bia, mas se vier um menino também, tudo bem, porque eu sou apaixonada em ser mãe de menino. Então, o que vier vai ser muito bom. É muito gostoso, né? É muito gostoso. Menino é uma coisa assim, é vida. Eu falo, menino, ele é muito apaixonado pela mãe, né? Demais. Meu filho, assim, ele é 24 horas. Ele prefere não sair para passear para ficar comigo. Então, se você chegar lá, vamos passear? Mamãe vai? Não. Ah, então eu vou ficar com a mamãe. De tão ligado e tão conectado que é. E você, como mãe e mulher, como é para você conciliar tudo? A sua profissão, por quê? Muitas das vezes você vai ter que deixar o seu filho para poder socorrer outra mãezinha que tá ali em trabalho de parto e a gente não sabe quantas horas vai ficar, quantas horas vão durar, como é sua rede de apoio, como você faz, como você se prepara assim psicologicamente para isso. Eu falo que a gente precisa, é fundamental rede de apoio. Se eu não tivesse uma rede de apoio, que é meu esposo, minha sogra também, que me ajuda muito, eu não conseguiria, né? Até por conta desse trabalho da doulagem, porque bebês amam nascer de madrugada e eu fico igual as mães, já com a malinha pronta para sair correndo. Mas eu consigo ter muito controle sobre separação mesmo. Então, não pego mais partos do que eu devo dentro do mês. Ah, mas Rafa, não é um valor? Às vezes, não. Pego geralmente 2 partos por mês, no máximo 3, para que eu consiga também lidar com a clínica e com o meu filho. Então, se eu pego muitos partos e às vezes fica 25 horas num parto, e aí tem toda a clínica ali, a gestão, os atendimentos que eu faço também ali dentro. Tenho meu filho, que eu também não quero perder, né, o crescimento dele. Então, eu sei realmente lidar muito bem com isso. De onde é o meu limite, quantos partos eu pego por mês. Ah, mas se uma gestante chega até você e aí já tá cheia a sua agenda ali. Tem outras amigas que eu indico, que são de confiança, outras doulas. Então, por isso que eu falo, engravidou, sabe que quer que eu esteja no seu parto, já tem que me chamar o quanto antes, porque tem uma agenda. Então, eu sempre pergunto, qual que é a sua data provável para o parto? Ah, Rafa, é em março. Ah, legal, março eu ainda tenho vaga. Mas se eu não tiver, eu não tento extrapolar para realmente não tirar o tempo do meu filho dessa parte de família mesmo. Nossa, é toda uma administração, Sim. né? De tempo, de atenção, de cuidado. É bem importante, até pela sua saúde também, Sim. né? Porque acredito que, assim, por mais que é uma coisa que você goste muito, demanda muita energia, né? E realmente, né? Eu amo esse trabalho e é por isso que eu amo tanto e que eu tenho que dar o meu melhor. Então, não adianta eu sobrecarregar, porque eu talvez não vou oferecer o melhor para aquela família, para aquela gestante. Então, pego 1 milhão de parto dentro do mês, saio de um, vou pro outro. Eu vou acabar não oferecendo o meu 100%. Então, eu priorizo muito e realmente oferecer o meu melhor. Então, por isso que eu tenho a agenda bem restrita. Tá certinha. Gente, olha, aqui a gente já falou, assim, sobre praticamente tudo, né? Mas eu tenho certeza que a gente tem, assim, se for para afunilar e escolher um tema, nós ramifica, né? Sim. Acaba saindo assuntos para 2, 3 episódios. Rafa, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no nosso bate-papo. Foi bem assim esclarecedor o que é uma doula, o que uma doula faz, qual é a função e a importância Sim. de você ter esse apoio durante, eu falo, para a mulher, é o período mais, é único, né? É um período que não volta
A gestação não volta, o parto é um momento único. E ter esse conforto, ter essa segurança nesse momento, assim, muitas mães, eu falo por experiência, assim, se eu pudesse, se eu soubesse, é porque também é aquela coisa, né? A gente às vezes não se informa. A dolagem, ela tá saindo mais agora, né? De uns anos pra cá. Eu fui mãe lá atrás, bem lá atrás, né? Então, assim, não se falava muito, mas eu acho não. Toda gestante deveria procurar saber mais sobre. Então, vou deixar aqui mais uma vez as suas redes sociais para essas mulheres, né, que estão aí ou pensando em engravidar, já começar o Pilates, viu, mulherada? Não é? Já cuidar da saúde, já procurar saber mais sobre a doulagem, sobre o trabalho da Rafa. Eu vou deixar aqui, já sigam ela. Eu gostaria muito, muito, muito de agradecer sua presença aqui. Já deixar o espaço aqui aberto para você. Eu quero muito que você traga um dia uma dessas mãezinhas que você fez o parto, para a gente fazer um bate-papo sobre a importância, para ela contar como foi a experiência dela do outro lado. Você topa? Com certeza. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu te conhecia já antes da gente se conhecer, eu via as divulgações dela. Nossa, ela é a moça lá do Ribeirão Shopping, sempre aparecia algumas coisas, né? Uhum. E aí, quando eu te conheci, eu fiquei muito feliz de te conhecer pessoalmente, porque eu já te seguia e ainda não te conhecia. Então, quando eu tive a oportunidade de te conhecer e hoje a gente fazer parcerias junto, eu fico muito honrada. Então, muito obrigada por ter me convidado para participar aqui com vocês. Estou muito feliz e voltarei, com certeza. Isso, volta sim. Eu que fico muito honrada e muito feliz e muito emocionada, assim, de ouvir que você já me seguia, enfim. Eu nem sei, eu fico sem palavras, assim. É muito gostoso. E que a nossa parceria dure muito, muito, muito tempo. Que eu quero ser cuidada lá na Lise, gente, porque lá é diferenciado, viu? Lá é feito pra mulher. E a Rafa é uma profissional excelente, com todo cuidado. Ela cuida ali, ó, individualmente de cada uma. Cada necessidade ali é atendida. Você é muito cuidadosa. Obrigada. E eu acredito que, assim, as suas gestantes são as gestantes mais felizes, assim, e mais seguras, porque você passa toda essa tranquilidade. É muito importante isso, Elas né? falam muito, Rafa, eu tava precisando disso, de alguém calma ali pra me acalmar, porque eu vou ficar lá desesperada, e você vem com a sua voz calma. Eu falo, ai, que bom, então. É isso mesmo, Muito é o que a gestante espera, essa segurança e tranquilidade, sabe? É um momento que você precisa mesmo desse apoio. Sim. Então, gente, o nosso bate-papo, com certeza, ele vai continuar em breve, viu? Com a experiência aí Vou trazer uma das gestantes que eu acompanhei, com certeza. Ai, pode trazer até com o bebê. A gente pode beber aqui, mostra o bebê. Ótimo, elas vão amar. É sério, vamos fazer esse bate-papo? Vamos combinar, vamos alinhar. Então, fiquem atentos aí nos próximos episódios, viu, gente? Muito obrigada mais uma vez. Gente, fiquem ligadinhos porque o episódio 10, ele tá assim, ó, sensacional. E não se esqueçam, já sigam o canal, ativem os sininhos aí da notificação e fiquem ligadinhos no podcast Estúdio 016. Um beijo e até a próxima!